Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para mais uma lição e hoje a nossa lição é a lição de número 5, que tem por título Você é ligado nas coisas de Deus? E aí, crianças? Bom, a nossa lição se encontra lá no livro de Josué, capítulo 2 e capítulo 6, versículo 22 e versículo 23, que são os versículos que a gente vai estar lendo aqui. Então vamos lá? Josué, capítulo 6, versículo 22 e 23. Diz assim: Depois Josué disse aos 2 homens que haviam servido como espiões: Entrem na casa de Raabe e tragam a família dela para fora, conforme vocês prometeram. Eles foram e fizeram sair Raabe, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e o resto da família. Tiraram todas as pessoas da casa e as puseram do lado de fora do acampamento israelita. A história de hoje se inicia após a morte de Moisés, que era o líder dos israelitas, como vocês já viram na história passada. Bom, mas quem ficou no lugar de Moisés após a sua morte, vocês sabem? Isso mesmo, Josué, que agora estava na liderança dos israelitas. E agora eles estavam perto de atravessar o Rio Jordão, que era um dos obstáculos que eles tinham ali naquele momento para conquistar a Terra Prometida. Bom, mas antes de atravessar o Rio Jordão, eles também teriam que se preocupar com seu próximo obstáculo, que era a cidade de Jericó. Então, por isso, Josué mandou 2 espiões examinarem bem a terra. Mas, crianças, por que será que isso foi necessário? Então, a cidade de Jericó não era qualquer cidade. Ela era uma cidade que continha muros muito, mas muito fortes. Eles eram tão largos que poderia ser construído casas em cima de seus muros. Isso mesmo, eles conseguiam construir casas em cima de seus muros. Pensem, era praticamente impossível conseguir entrar naquela cidade. Ela era realmente uma fortaleza. Agora podemos voltar aos 2 espias. Pois bem, os homens partiram em sua missão e, chegando lá, entraram em uma casa que ficava em cima do muro da cidade. E entraram na casa de uma mulher que chamava Raabe. Imagina que susto Raabe deve ter levado, hein? Pois bem, o problema mesmo foi que isso chegou aos ouvidos do rei de Jericó, que logo mandou seus servos irem até a casa de Raabe tirar os espias de lá. Ixi, será que deu ruim, hein? Então, os servos do rei foram até a casa de Raabe para ver se os espiões estavam mesmo lá. Mas Raabe disse que eles até tinham passado por lá, mas que não sabiam de onde eram e que eles já tinham ido embora. Mas por que será que Raabe fez isso, crianças? A verdade é que Raabe já tinha ouvido falar sobre esse Deus. Olha aí, crianças, a importância de falarmos para todos sobre Deus. Bom, apesar de ela viver ali num lugar onde as pessoas adoravam outros deuses, ela sabia que o Deus de Israel era o verdadeiro Deus e que esse Deus cuidava do povo de Israel e que já tinha feito maravilhas no deserto, e por isso ela livrou os espiões da morte. Então, antes dos espias irem dormir, Raabe foi ao terraço, que era onde eles estavam escondidos, falar com eles. E pediu a eles que, quando finalmente chegasse o dia de Jericó ser conquistada pelo povo de Israel, se lembrassem dela e de sua família, salvando-os da morte. Será que os espias concordaram com isso? Sim, eles fizeram um acordo com Raabe. O acordo foi que eles poupariam todos que estivessem dentro da casa de Raabe e que no dia ela deveria amarrar um cordão vermelho na janela. Então o acordo foi feito e os espias escaparam em segurança de Jericó. Eles voltaram em paz e contaram tudo a Josué. E agora, após atravessarem o Rio Jordão, como eles conquistariam a cidade de Jericó, hein, crianças? Como será que eles fariam isso? Vamos pensar. Já sei. Será que eles pegaram um balão? Não, acho que não, né? Não existia ainda naquela época. Já sei. Não, esse tá certo. Eles foram de foguete.
Será que foi, crianças? Não, né? Na verdade, Deus tinha um plano muito, mas muito melhor. O plano era o seguinte: eles marchariam em volta de Jericó por 6 dias, uma vez por dia, mas no 7º dia eles rodeariam 7 vezes. E após os sacerdotes tocarem as cornetas, Josué disse ao povo: gritem agora, pois o Senhor Deus está entregando Jericó a vocês. E naquele momento, a muralha caiu. Toda a cidade foi destruída, junto com tudo que havia nela. Somente ficou viva Raabe e sua família, porque ela escondeu os espiões. Que exemplo de fé encontramos em Raabe, hein? É tanto que ela ganhou destaque na Galeria dos Heróis da Fé. Lá no livro de Hebreus, capítulo 11, no versículo 31, está o nome dela. Além disso, também podemos ver muito amor no coração dessa mulher, pois ela não pensou apenas em si, mas seu ato de fé alcançou toda a sua família. Então, essa foi a nossa lição de hoje, com espias, com muralhas caindo, com um monte de coisa acontecendo. E fica o nosso versículo para esconder no coração, que diz assim: o que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivessem servindo ao Senhor e não às pessoas. Está lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 23. Um beijo, crianças, fiquem com Deus.